Aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência. É um benefício devido ao trabalhador que exerceu atividades laborais na condição de pessoa com deficiência. A previsão legal está lá no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, que determina a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria às pessoas com deficiência. A Lei Complementar 142 de 2013 deu eficácia ao dispositivo constitucional, regulamentando a matéria e criando a aposentadoria da pessoa com deficiência, tanto por idade como por tempo de contribuição. Segundo os dados mais recentes divulgados pelo IBGE, aproximadamente 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, o que corresponde a cerca de 8,9% da população. A aposentadoria da pessoa com deficiência é um benefício devido ao trabalhador, mediante a comprovação que exerceu a atividade na condição de pessoa com deficiência média, leve ou grave. No caso da deficiência grave, exige-se 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos se mulher. No caso da deficiência moderada, exige-se 29 anos de tempo de contribuição se homem e 24 anos se mulher. No caso da deficiência leve, exige 33 anos de tempo de contribuição se homem e 28 anos de tempo de contribuição se mulher. Nesse caso, não é exigido uma idade mínima. Como que é feito a definição do grau de deficiência? É realizado por meio de uma avaliação funcional que utiliza o Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de classificação e concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência, que é baseado na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização Mundial de Saúde. Esta avaliação ela é composta por duas perícias, uma médica e avaliação social. Quando o segurado não atinge o tempo de contribuição necessário como pessoa com deficiência, ele pode converter períodos de contribuição não deficiente ou com deficiência leve, usando multiplicadores que refletem o grau predominante da deficiência durante o processo contributivo. Esse processo permite ajustar o tempo de contribuição para refletir mais precisamente as dificuldades enfrentadas pelo segurado. Um exemplo de conversão. Suponhamos que um segurado com período de contribuição em condição de deficiência leve deseje converter esse tempo para equivaler ao de uma deficiência grave. Os multiplicadores seriam aplicados para aumentar a quantidade de tempo de contribuição reconhecido, reduzindo assim o tempo total necessário para se qualificar para a aposentadoria. Especificamente, períodos contribuídos sobre uma deficiência leve poderiam ser multiplicados por um fator que aumenta o seu peso, refletindo a contribuição como se tivesse sido feito sob uma condição de deficiência grave. Essa estratégia de conversão, ela permite que indivíduos que desenvolvam deficiência mais tarde na vida ou aqueles cuja deficiência se agrave ao longo do tempo possam ter seu tempo de contribuição ajustado para refletir mais precisamente as barreiras enfrentadas. É uma forma de reconhecer que mesmo não classificados inicialmente como tendo uma deficiência grave, a acumulação de desafios ao longo dos anos pode ser comparável a tal condição. Outra condição a ser considerada é a proibição da acumulação de tempos de contribuição de atividade especial, lembrando que atividades especiais são aquelas realizadas sob condições que prejudicam a saúde ou a integridade física, expondo o segurado a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou a associação desses agentes prejudiciais à saúde. Já a aposentadoria para a pessoa com deficiência, ela é destinada a
compensar as barreiras enfrentadas pelo indivíduo devido às suas limitações físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais. Mesclar os dois tempos poderia resultar em uma avaliação imprecisa dos riscos e necessidades específicas de cada condição. Em casos onde esses períodos se sobrepõem, tanto a atividade especial como a atividade de pessoa com deficiência, deve-se escolher qual é a conversão que vai ser mais benéfica ao segurado. No Brasil, a legislação previdenciária, ela permite que os beneficiários de aposentadoria continuem trabalhando após a concessão do benefício, sem que haja perda da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso está assegurado pelas regras gerais da Previdência Social, regulamentada principalmente pela Lei 8.213 de 91, que organiza os planos de benefícios da Previdência Social. Você deve estar se perguntando, e se o meu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência, ele ter sido negado, o que eu devo fazer? Ele pode ser negado pelo INSS? Sim, o INSS ele pode negar a aposentadoria por diversos motivos. Entender as razões pode ajudar a identificar ações corretivas ou fundamentar uma possível apelação. Aqui estão alguns motivos comuns para a negação do benefício. Primeiro, tempo de contribuição insuficiente. Um dos requisitos fundamentais para a aposentadoria por tempo de contribuição é ter contribuído por um período mínimo exigido, conforme o grau da deficiência, seja leve, moderada ou grave. Se o segurado não atingiu o tempo mínimo, o pedido de aposentadoria vai ser negado. Segundo, avaliação da deficiência. O INSS ele pode determinar que o grau de deficiência do requerente não se qualifica para a redução do tempo de contribuição prevista na Lei Complementar 142 de 2013. Erros ou desacordo na classificação da deficiência podem ser contestados com novas perícias ou avaliações médicas. Documentação incompleta ou incorreta. A falta de documentação adequada que comprove o tempo de contribuição como pessoa com deficiência ou erros nos documentos submetidos são as causas mais comuns de negação. É fundamental que todos os documentos necessários estejam corretos e atualizados. Outro ponto é o não cumprimento dos requisitos de carência. Além do tempo de contribuição, há necessidade de cumprir uma carência mínima, que é o número de contribuições mensais necessárias para ter direito ao benefício. Caso a sua aposentadoria tenha sido negada, é recomendável revisar toda a documentação submetida, confirmar se todas as contribuições e períodos de deficiência estão corretamente registrados e, se necessário, buscar assistência jurídica para contestar a decisão ou corrigir as informações. Advogados e especialistas em direito previdenciário pode fornecer orientações valiosas e representar o caso em recursos administrativos ou ações judiciais.